A arbitragem errou no Maracanã. O pênalti não marcado no Gustavo Gomes. O empurrão do Pedro no Bruno Fux antes do lance do pênalti a favor do Flamengo, que é bem discutível. A arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que deixou mais uma vez a desejar. Mas o Palmeiras também cometeu as suas falhas. Falhas defensivas imperdoáveis, que custaram caro dessa dupla, Aníbal Moreno e Bruno Fux. O Palmeiras que deixou o Maracanã reclamando da arbitragem, mas também soube reconhecer os erros que acabaram custando a vitória para o Flamengo. Diferente de outros times que só se escoram na arbitragem para justificar os seus resultados. Então bora falar o que foi esse jogo? Já quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre o que foi esse jogo. Bora falar o que foi essa partida. Flamengo 3, Palmeiras 2, tabu mantido. Palmeiras não sabe o que é vencer o Flamengo no Maracanã há 10 anos. Não sabe o que é vencer o Flamengo nos pontos corridos há 8 anos. Você que está chegando agora, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, aparecendo a opção do hype para você, bora dar aquela hypada para o vídeo ser compartilhado para mais palmeirenses dentro do algoritmo do YouTube. Então eu vou começar pelo tema arbitragem, aí depois a gente analisa tecnicamente Palmeiras e Flamengo, esse confronto direto e agora empatados em número de pontos. Só que o Palmeiras, mesmo com a derrota, continua líder por conta do número de vitórias. Mas vamos lá, a arbitragem. Achei pênalti no Gustavo Gomes, o Jorginho com as duas mãos nas costas do zagueiro paraguaio, esse lance logo com 2 minutos, Palmeiras que começou melhor a partida no Maracanã, partindo para cima do Flamengo, o Flamengo parecia nervoso, não se encontrava em campo, e aquele pênalti poderia ter sido determinante, Palmeiras poderia ter saído na frente, caso o pênalti tivesse sido marcado. E aí tem a solada do Eric Pulgar para cima do Maurício, que o Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo para o Pulgar e para o Maurício. E no pênalti do Flamengo, do Bruno Fux, que foi muito mal, e a gente já vai falar sobre isso aqui, o Pedro deitou e rolou para cima do sistema defensivo do Palmeiras, o Pedro que teve participação nos 3 gols, balançou as redes, deu assistência e ainda sofreu o pênalti. Ainda na origem da jogada tem a discussão do Danilo, o contato dele com o Vitor Roque. Mas o Bruno Fux é empurrado pelo Pedro e depois comete o pênalti. E na hora, realizando a transmissão aqui, fiquei até com a sensação, falei até, né, que se o árbitro fosse pro VAR, se ele assistisse ao vídeo, eu acho que ele poderia voltar atrás no pênalti do Flamengo por conta desse empurrão do Pedro. A pressão que o Flamengo fez nos últimos dias para cima da arbitragem deu certo. Eu trouxe o histórico aqui no Canelada da Jovem Pan, já no jogo contra o Bahia. O Flamengo é derrotado pelo Bahia, José Botto vai conversar com a imprensa e o diretor do Flamengo, em vez de falar do time do Flamengo, da atuação do Flamengo naquele dia, foi derrotado pelo Bahia, que é um time que está ali na parte de cima da tabela em um confronto direto. Não. Ele quis falar da arbitragem do choque rei, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, assim como o técnico Felipe Luiz. Flamengo ganhou o jogo do Botafogo, mesmo vencendo o Botafogo, foi lá reclamar da arbitragem com o José Botto, o Arrascaeta, até se eu não estiver enganado, o Arrascaeta também falou da arbitragem, que o futebol deixou de ser, os jogadores deixaram de ser protagonistas, enfim, falando da arbitragem. E antes da bola rolar, também toda a pressão que foi feita, o Flamengo até publicou nas redes sociais que o Wilton Pereira Sampaio seria o árbitro de Flamengo e Palmeiras com a hashtag Deixa a Bola Rolar. E agora o José Botto e o Felipe Luiz, que passaram os últimos jogos, falando de arbitragem, pressionando a arbitragem. Agora eles estão dizendo que não há margem para falar do árbitro, que não há margem para falar sobre arbitragem, não querem falar sobre o apito. Por isso está cada vez mais difícil falar desse tema aqui no futebol brasileiro. Eu tenho cada vez mais convicção de que os clubes, os dirigentes, os cartolas, os técnicos, eles não querem melhorar a arbitragem. Porque é isso. Você quer pressionar os árbitros, que são péssimos, para que eles entrem pressionados. E se o árbitro erra a favor do seu time, você fica calado. Se o árbitro erra contra, você começa a falar um monte de coisa, fazer um monte de insinuação. E aí também tem a desculpa pronta, né? Porque todo mundo ganha e perde pontos por conta da arbitragem. Então, se você ganha pontos por conta da arbitragem, fica por isso mesmo. Se você perde pontos por conta da arbitragem, você já tem um culpado claro, que é a arbitragem.
Acho que por isso os clubes não querem que a arbitragem evolua no futebol brasileiro, apesar de todo o discurso. E dá para ver isso com a criação da nova liga, né, a Libra, que se agora com a CBF já está desse jeito, imagina quando os clubes tomarem a frente do futebol, tomarem a frente da liga. A arbitragem errou, mas o Palmeiras também teve as suas falhas, os seus erros defensivos que custaram caro. Erros defensivos de Bruno Fux e Aníbal Moreno. Bruno Fux, que foi muito elogiado nos últimos 2 jogos contra a Juventude Bragantino, mas fazendo o papel de camisa 5, pela visão de jogo apurada, construtor de jogadas, jogador que tem bom passe. Quando o Bruno Fux foi contratado pelo Palmeiras, conversei com um colega da imprensa de Belo Horizonte que me destacou isso, que o Bruno Fux ele é um bom construtor, mas não necessariamente um destruidor de jogadas. E isso ficou claro. Contra o Inter Miami, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Suárez, com meio joelho, deitou e rolou para cima da zaga do Palmeiras, que tinha Bruno Fux. Mikael estava toda desfalcada também a zaga do Palmeiras, mas não deram conta do recado ali. E agora contra o Flamengo. O Bruno Fux, que tinha sido camisa 5 contra o Bragantino e Juventude, agora formando a dupla de zaga com Gustavo Gomes, não funcionou. Não funcionou e o Pedro deitou e rolou. Dessa vez o Pedro deitou e rolou, participou dos 3 gols do Flamengo. Pedro faz o pivô para cima do Bruno Fux, depois o Bruno Fux comete o pênalti no Pedro, e tem o Aníbal que volta a falhar em jogo crucial e importante para o Palmeiras. Já tinha sido assim na Copa do Brasil, no derby das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e volta a repetir contra o Flamengo no Maracanã em jogo decisivo pelo Brasileirão. O Aníbal Moreno comete mais uma falha, foi tentar sair jogando, foi tentar fazer um passe ali e acabou não acertando, dificultando ainda mais a vida do Palmeiras dentro da partida. Os 2 piores em campo, um desastre do Palmeiras. E aí o Palmeiras, que sai de campo reclamando da arbitragem, teve a declaração do Gustavo Gomes, que disse que o Wilton Pereira Sampaio disse algumas coisas para ele fora do microfone, desligou o microfone e direcionou algumas palavras para ele, que o Wilton Pereira Sampaio não quer o sucesso do Palmeiras. O Piquerez acabou sendo expulso por reclamação à arbitragem, mas ao mesmo tempo, um Palmeiras que deixou o Maracanã muito maduro, muito consciente das suas falhas defensivas, muito consciente daquilo que errou, tecnicamente falando, para não ficar apenas se escorando na arbitragem, como outros clubes aqui do futebol brasileiro que responsabilizam apenas a arbitragem pelo resultado das suas partidas, dos seus jogos. Isso eu achei interessante por parte do Palmeiras e é a linha que eu sigo aqui no canal. É claro que a gente vai falar de arbitragem, mas eu tento sempre analisar tecnicamente, taticamente o que foi o jogo, e o Palmeiras, apesar dos erros da arbitragem, também teve os seus erros no Maracanã. Fora outra coisa que me incomoda às vezes, é que assim, o Palmeiras foi dominante nos primeiros minutos, teve a chance de fazer o primeiro gol, e aí o Flamengo, na primeira chance do Flamengo, o Flamengo foi lá e fez 1-0. Flamengo muito mais efetivo. Isso me lembrou um pouco aqueles jogos contra o Corinthians, especialmente o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians lá em Itaquera, que o Palmeiras faz um primeiro tempo muito bom, depois cede um empate e aí desaba no jogo. Fica a sensação de que o time adversário precisa sempre de menos oportunidades do que o Palmeiras para chegar ao gol. Dessa vez o Carlos Miguel fez a sua estreia, mas para chegar ao gol do Everton, do Carlos Miguel, enfim, do que o Palmeiras precisa para poder marcar. É essa sensação que fica. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre o que foi esse jogo. Agradecer a participação de vocês aqui no canal. Estamos batendo a marca de 15 mil inscritos. Palmeiras que volta a campo agora na quinta-feira para enfrentar a LDU na altitude de Quito, a Libertadores da América. Já quero saber a sua projeção aqui nos comentários. Palmeiras é favorito e pode até mesmo pintar esse confronto Palmeiras e Flamengo na final da Copa Libertadores da América. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Palmeiras.